O pecado original descrito em Gênesis é o envolvimento sexual da serpente com a Eva. Ontem, enquanto eu estava a navegar, eu me deparei com um vídeo de um dito apóstolo, Hugo Zé, e na qual ele fez as seguintes declarações. A serpente fez sexo com a Eva. O pecado original que aconteceu lá no Jardim do Éden não é comer a fruta, comer a maçã. Não. Isso é mentira das igrejas. É mentira dos pastores. A serpente fez sexo com a Eva. A serpente engravidou a Eva. Ok? Depois da serpente fazer sexo com a Eva, então a Eva viu que aquilo é bom. Foi falar no Adão. A serpente antes da maldição, está compreendendo? Sim. Era como você e eu. Era como humano. A serpente era o mais próximo entre os humanos. Como é que ela falava? Esse que a já fala? Quer dizer, eles só querem lutar com o pecado original. Agora, falam como com a Eva. Se essa cobra que vocês estão a acreditar. Era como a serpente era. O chimpanzé é tipo homem. Chimpanzé nem aproxima com a serpente. Serpente era tudo homem. Conforme o homem, a serpente. A serpente era conforme o homem, só que ela era peluda. A serpente. Então ela foi lá com a Eva. Mesmo a Bíblia fala que eles comeram do fruto. É fruta? Fruto. Fruto e fruta é diferente. Fruta essa aqui é maçã, é fruta. Agora, fruto é que a Bíblia fala. Mas a Bíblia fala, não, mas é fruta. Não. Qual é a Bíblia que está escrito fruta? Não há nenhuma Bíblia que está escrito fruta. Não comerás do fruto que está no meio do jardim. No meio do jardim. Disse que toda árvore que não dá bom fruto será cortada. Essa árvore é quê? É mangueira? É cajueiro? É pessoa. Aí a árvore está se referindo à pessoa. Como é que não come do fruto que está no meio da árvore do jardim? És o meio, todo mundo sabe se o meio é o quê? Ok? E a árvore era mulher. Pessoa. O Caim é filho da serpente. Mas o Abel é filho de Adão. Bom, ouvindo estas declarações, a grande questão é: será que este homem está certo ao proferir estas declarações? Será que este homem tem lido corretamente as Escrituras? Será que este homem falou estas coisas baseado nas Escrituras ou talvez baseado na sua própria interpretação? Então é desse assunto que a gente vai procurar abordar de forma sintetizada neste vídeo. Primeiro é que este homem, ele procura relacionar o texto de Gênesis no capítulo 3 e o texto de Mateus capítulo 3. Gênesis no capítulo 3 a gente vai ler a respeito da queda, como é que tudo aconteceu. E em Mateus capítulo 3 a gente vai ler a respeito do batismo de João Batista, onde na qual a gente observa que João Batista estava ali no Rio Jordão batizando as pessoas na época, e a gente observa que João Batista, ele nos primeiros versículos, ele apresenta que o povo deveriam se arrepender porque é chegado o reino dos céus, e ele também vem falando a respeito do que foi proferido pelo profeta Isaías, quando ele vem lá dizendo: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isto é no versículo 3. E no versículo adiante, a gente percebe, isto é, a partir do versículo 5, o texto sagrado nos diz da seguinte maneira: então saíam ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse João Batista: raças de víbora, quem vos induziu a ira
Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e é lançado ao fogo. A gente percebe que ele aqui vem usando essa expressão árvore. Uma referência mesmo a esses homens que ele estava a se referir, de que eles são árvores. E se eles não produzirem frutos dignos de arrependimento, eles seriam banidos, eles seriam cortados, eles seriam lançados para o lago de fogo. Então, o que este homem, Hugo Zé, está a fazer é olhar para esse texto, onde a árvore era uma representação desses homens, desses fariseus, desses saduceus, na qual João Batista ordena que eles produzem frutos dignos de arrependimento para aplicar em Gênesis 3, onde a gente observa Deus falando para a Eva de que não deveriam, ou seja, para o primeiro casal, que não deveriam comer, que eles não deveriam comer do fruto da árvore, estava no meio do jardim. Então ele procura fazer uma conjectura desse texto de Mateus 3 com o texto de Gênesis 3. Primeiro é que já é um absurdo. A gente percebe que os contextos são diferentes. Então, ele erra extremamente nesse texto ou nessa interpretação. Então, quando a gente observa as declarações deste homem, primeiro precisamos compreender que é uma declaração não nova. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de conversar com dois dos meus colegas de trabalho, onde na qual eles também haviam apresentado essa tese de que o pecado original que a Bíblia se refere é o envolvimento da serpente com a Eva, algo que é muito absurdo. E eu me lembro que eu havia dito para eles da seguinte maneira: quando não se lê as Escrituras, a gente incorre nestas ou incorre em caminhos estranhos. E esses caminhos estranhos, por sua vez, nos levará a cometer inúmeras heresias. Porque quando a gente lê Gênesis 3, a gente percebe o que se refere ao pecado original. O pecado original não tem nada a ver com a relação sexual da serpente com a Eva. A relação sexual da serpente e a Eva. Isso a gente observar para Gênesis no capítulo 3, a gente observa da seguinte maneira, versículo 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, nesse caso a serpente, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não, ou seja, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, novamente a serpente, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore, então, na leitura deste homem, esta árvore representa os homens. E os homens ali, para ele, é a serpente. Algo bem absurdo, algo que não tem cabimento, algo estranho de se pensar. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável, aliás, para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, neste caso a Eva. Também deu ao marido e ele comeu. Observa, se a árvore ou se o pecado ali original é o envolvimento sexual, é absurdo este versículo 6. Porque a Bíblia vem nos mostrar que a mulher, primeiro, viu que a árvore era desejável para se comer, era agradável aos seus olhos, ela tomou do fruto. Aí não há nenhuma referência dela tomar um homem ou tomar a serpente para se relacionar. Não há essas observações.
mas diz tomou do fruto, comeu. Comeu o quê? Do fruto. E também deu ao seu marido e comeu. Então, se o fruto é a relação sexual da serpente com a Eva, a grande questão é, a serpente também se relacionou com Adão? É meio absurdo a gente pensar desta maneira. Então, o que a gente percebe na fala deste homem, na fala de muitos homens que têm dito ou que têm propagando essas heresias, é de que eles não leem corretamente as Escrituras. Eles procuram interpretar as Escrituras segundo as suas percepções. E eles erram, eles falham. E eles pecam contra Deus cometendo isso. É por isso que uma das coisas que os reformadores no século passado, eles sempre enfatizavam é a questão das Escrituras. Quando a gente ignora as Escrituras, quando a gente não olha as Escrituras como nossa única regra de fé e prática, a gente está sujeito a cometer inúmeras heresias. Porque as heresias só têm se proliferado por conta desse fator, o abandono às Escrituras. Então, este homem só prova claramente que ele não conhece as Escrituras. Porque afirmações do tipo de que a serpente se relacionou com a Eva, afirmações do tipo de que a Eva esteve grávida da serpente, afirmações do tipo que os autores bíblicos mentiram quando se referia ao pecado original, afirmações do tipo de que a árvore é pessoa, essas observações estranhas de que a serpente era peluda, ela tipo nós, é afirmações estranhas, é absurdo. Então a gente não precisa, talvez, fazer curso de teologia para nós refutar essas afirmações estranhas à luz da palavra de Deus. Então, para você, meu amigo, que tens ouvido às vezes pessoas a dizerem isso, manifesta a essas pessoas que eles estão errados em pensar desta maneira. O texto é claro, o texto está tão claro mesmo de que o pecado original tem a ver mesmo com a fruta que a mulher comeu. Este é o pecado original. É dali onde a gente percebe claramente que os nossos pais, os primeiros nesse sentido, eles pecaram. Porque a Eva comeu desta fruta e deu no seu marido, e eles também comeram. E as Escrituras no versículo 7 diz, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas e fugiram e fizeram cintas para si. E não só, ainda mesmo quanto à questão da declaração deste falso profeta, eu já ouvi também pessoas a dizer, não, o pecado original é o envolvimento sexual de Adão com Eva. Enquanto que alguns dizem que o pecado original é o envolvimento da serpente com a Eva, outros vão dizer que é o envolvimento da Eva com Adão. Também é algo absurdo, porque a gente precisa perceber que Adão e Eva eram um casal. Então, eles poderiam muito bem terem relação sexual e não existiria problema nenhum. Então, essa tese ou essa teoria também cai por terra. Então, a gente precisa condenar isso. A gente precisa descartar essas interpretações que é contrária à palavra de Deus. Nós precisamos, sim, denunciar esses falsos profetas que têm distorcido as Escrituras, que têm levado pessoas ao erro, ao engano. Então, isso para mostrar claramente que o pecado original não tem nada a ver com as afirmações estranhas, absurdas deste homem. E a interpretação dele é uma interpretação equivocada. Pegando Mateus 3, pegando Gênesis 3, fazer uma salada, fazendo uma interpretação para o seu belo prazer, só para mostrar que ele está errado. Então, que nós devemos condenar estas falácias.